Boa noite a todos. Meu nome é Cristina, sou trabalhadora voluntária aqui da Casa Espírita Edgar Armon e farei a preleção de hoje para todos nós. Que sejam todos muito bem-vindos à Casa Espírita e que possamos refletir, em cima desta passagem maravilhosa do nosso Mestre Jesus, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu convido a todos que possamos fechar os nossos olhos e vamos assim, respirando bem fundo, e vamos sentir o pulsar de nossas veias e o bater do nosso coração. E assim vamos nos sentindo fortalecidos, amparados por este Pai, que nos ama tanto, que nos dá oportunidades para que possamos estar aqui neste momento para ouvir a palavra do Mestre Jesus. Vamos nos ligando ao nosso anjo de guarda, este amigo de todos os dias. Vamos assim nos ligando a nossa mãe, Maria de Nazaré, mãe bendita de amor, que nos acalenta no seu colo de mãe e que neste momento possamos nos desvencilhar de toda e qualquer dificuldade que estamos passando. Esse colo de mãe, protetor, que nos faz encontrar um mundo de paz, de amor. E vamos agradecer a Ti, ó Mãe, por estar sempre conosco, nos protegendo. E vamos assim nos ligando ao nosso Mestre Jesus e a este Mestre. Agradecer por ter nos deixado o seu Evangelho de amor, de luz, de paz. E assim, Mestre, que possamos todos os dias sermos exemplos vivos Teu amor, por onde quer que passemos. E assim vamos nos envolvendo nesta luz maravilhosa do nosso Pai. Este Pai que nos dá esta oportunidade de estarmos todos aqui hoje reunidos. Agradecer a Ti, ó Pai, por todas as oportunidades, por ter nos dado a oportunidade da reencarnação, de estarmos aqui para aprendermos, para aprimorarmos e para evoluirmos espiritualmente. Agradecemos, Pai, por tudo, com a prece que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males e da ocasião de praticar. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. O Evangelho de hoje nós teremos como tema a verdade. Este tema ele está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1. E lá nós temos: meu reino não é deste mundo. No item 1 está escrito assim: Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou rei,
Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Está em São João, capítulo 18, versículos de 33 e 36 e 37. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no item 1. Primeiramente, nós vamos refletir, quando Jesus nos fala, meu reino não é deste mundo. Qual mundo Jesus está se referindo? Vamos nos reportar historicamente na época em que Jesus viveu. Então nós vivíamos nesta época um mundo, um país em que tínhamos os judeus e nós tínhamos os romanos que dominavam esses judeus e os exploravam. Então nós tínhamos a cultura greco-romana, que era pautada na força. A Grécia trabalhava com a beleza, com os ornamentos, a cultura. E Roma era com a força, com os soldados. Então, quando nós falamos em cultura greco-romana, nós estamos falando numa cultura totalmente material, em que se trabalhava o lado material das coisas. E nós temos também aí uma cultura mista, né, entre Grécia e Roma. Essa cultura era pautada no hedonismo. O que significa isto? Tinha como base o prazer como modo de vida. Então, o prazer como modo de vida, nós entendemos que seja o prazer material. Já os judeus, eles tinham o contrário disso. Eles tinham uma fé, porém esta fé era pautada na cultura do Deus único, porém voltada também à matéria. Então, os judeus acreditavam que se eles fizessem tudo que Deus queria deles, eles teriam uma vida material próspera. Uma vida material em que esta vida seria muito boa. Então nós temos aí um mundo, uma época em que Jesus estava se referindo, num mundo totalmente material, em que as pessoas viviam do material. E como Jesus poderia atingir esse povo através do lado espiritual? Como Jesus poderia tocar essas pessoas que estavam tão sedentas de evolução espiritual, de amor? Como Jesus poderia? Ele tocava através do quê? Através do amor entre os homens. Jesus falava em amor, amai-vos uns aos outros. Muitos compreendiam que Jesus estava se referindo a uma vida futura, a uma vida em que se prometia um mundo melhor. Mas muitos ainda estavam muito presos à matéria e não compreendiam. Então, quando Jesus nos fala sobre a verdade, ele está dizendo aqui nesta passagem que testemunhava a verdade. Qualquer um que pertencesse à verdade escutaria a voz de Jesus. E de que verdade Jesus está se referindo? A verdade em que nós temos uma vida espiritual próspera e que esta vida material ela é apenas de passagem. Quando nós entendemos que o que estamos fazendo aqui neste mundo material faz parte do nosso aprendizado, nós compreendemos a verdade na qual Jesus se referia aqui. Porém, Jesus falava numa época em que as pessoas não tinham acesso a nada do que temos hoje. Hoje,
vamos nos reportar ao século 21. O que seria essa verdade de Jesus para nós? Em pleno século 21 nós temos o quê? Nós temos toda essa verdade que está sendo trazida para nós através das mensagens do plano espiritual. Os amigos espirituais nos trazem as belas mensagens, nos falam de um mundo espiritual, no qual todos nós poderemos habitar um dia. Mas para que possamos habitar este mundo, nós temos, assim como Jesus nos fala, estarmos preparados para isso. Porque na verdade, quando nós não nos preparamos, quando nós não nos vestimos a túnica, como Jesus nos fala, nós entramos no mundo espiritual totalmente despreparados e ainda presos a coisas que nos prendem à matéria. E o que acontece conosco? Muitas vezes demoramos muito tempo para compreender que passamos pelo processo de morte. Como nós vemos muitas vezes na casa espírita, muitos irmãos do plano espiritual que vêm para tratamento, trazidos pelos seus mentores. Então, quando nós não nos preparamos para a passagem, para passar de um plano para outro, muitas vezes nós não conseguimos nos desprender. E é esta verdade que Jesus está nos falando. Mas que em pleno século 21, a espiritualidade nos diz, assim como o Mestre Jesus nos fala, que devemos estar preparados. Porque como poderemos nos preparar? Então vamos nos lembrar que estamos num mundo, planeta Terra, que está numa fase de transição entre planeta de expiação para um planeta de regeneração. Então, num planeta de regeneração, nós devemos estar preparados para habitar este planeta. Porque o que acontece num planeta de regeneração? O mal, ele não é mais visto como algo muito exaltado. Num planeta de expiação, nós muitas vezes exaltamos o mal, porque o mal faz parte ainda, está enraizado em nós, né? Tudo que é coisa que nos leva ao sensacionalismo, às vezes nos deixa envolvidos. Mas num planeta de regeneração, o mal ele não se sobressai mais. O que se sobressai é o bem. É o bem que as pessoas fazem umas com as outras, é o cooperativismo, é o amarmos uns aos outros como Jesus nos ensina. Então, para que nós possamos estar preparados para habitar um mundo regenerado, nós devemos mudar. E Jesus quer nos mostrar essa verdade. Hoje, nós temos condições de compreender essa verdade muito mais do que aquele povo que habitava na época de Jesus. Nós desenvolvemos a nossa inteligência de tal forma que nós possamos compreender através de uma leitura que fazemos, através de toda a nossa mudança interior. Nós sabemos que o orgulho vai nos levar a quê? A nossa pequenez espiritual nos leva a entender que o orgulho só nos fez fazer o quê? A ter quedas, afastar das pessoas que amamos, muitas vezes. Então, quando nós somos orgulhosos e agimos de maneira a qual a nossa evolução espiritual, ela não caminha, o que acontece conosco? Essa verdade que Jesus quer nos ensinar, ela fica obscura, nós não compreendemos, nós fazemos que nem aquele povo que ouvia Jesus e nós não entendemos, porque nós não caminhamos. O planeta está evoluindo tecnologicamente, o planeta tem hoje a ciência que nos prova várias coisas que estamos aprendendo dentro do Espiritismo. A ciência tem nos provado
que a reencarnação, ela é um processo que existe através de provas. Nós temos várias provas de tudo o que ouvimos e o que lemos. Então, nós não vamos nos afastar dessa verdade e ter desculpa que nós não estamos sendo esclarecidos. Nós estamos sendo esclarecidos pela espiritualidade, pelos irmãos espirituais. Porém, muitas vezes, nós fechamos os nossos olhos e Jesus nos fala: tenham ouvidos aqueles que podem ouvir. Então, tenhamos ouvidos para ouvir quando Jesus nos fala da verdade, a verdade que muitas vezes nos deixou obscuros, que nos afastou, às vezes, de um irmão que nos ama. E quando nós compreendemos a verdade, nós nos tornamos pessoas melhores, pois nós sabemos que essa evolução espiritual só depende de nós, só de nós. Não depende do nosso irmão, depende de nós. E nós sabemos que o Pai nos quer evoluídos, nos quer felizes, quer que nós estejamos num mundo melhor. Mas nós perdemos às vezes oportunidades por conta do nosso egoísmo, por conta de não querermos ouvir. E Jesus nos fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando nós conhecemos a verdade, nós nos tornamos libertos, como os pássaros, livres. Possamos voar, alçar voos por onde quer que queiramos. Mas depende de nós, só de nós, a nossa evolução. E ela se faz individualmente a nós mesmos. Então, não vamos deixar que essa verdade se torne novamente obscura. Porque há muitos séculos e séculos na Idade Média, a verdade, esta verdade que Jesus nos fala, esteve tão obscura na luz para os homens. Vamos nos lembrar que na Idade Média as pessoas não tinham livros para ler, porque tudo era guardado, tudo era escondido. Então elas não tinham acesso a livros. Hoje nós temos. Por que nós não estamos aí usando essa nossa inteligência para nós mesmos, para a nossa evolução? E aí, quando Pilatos pergunta a Jesus qual é a verdade, de qual verdade Jesus estava falando, e aí Jesus se cala. Por quê? Porque Jesus sabia que aquelas pessoas não estavam entendendo, não estavam prontas para ouvir a verdade. Então, que nós não permitamos que também nós, que Jesus se cale para nós, que sejamos aqueles, do qual nos recusamos a ouvir a verdade. Que a ciência está aí, e o Espiritismo está aliado à ciência. Espiritismo é religião e ciência. E que também os planos espirituais são projetados pelo pensamento e pela vontade dos que deixaram este plano físico. Então, quando Jesus nos fala, quando Jesus nos fala aqui, meu reino não é deste mundo, Ele está nos referindo, está nos convidando a um mundo melhor, a uma vida melhor, do qual nós seremos felizes, nós sejamos todos nós felizes. E se nós pensarmos, onde habitaremos quando nós deixarmos este plano? Onde nós projetarmos o nosso pensamento e a nossa vontade. Então, onde estará a nossa vontade? O que nós vamos levar daqui como trabalho realizado, como bagagem na nossa mala? Que é só isso que levaremos: o trabalho realizado, os amores que nós cultivamos neste plano, as pessoas que amamos, os nossos amigos e até os nossos inimigos.
nós levaremos. Então, onde iremos é onde a nossa vontade, o nosso pensamento vai nos levar. Então, vamos nos lembrar de Jesus quando ele nos fala que meu reino não é deste mundo. E que quando ele fala que o reino não é aqui, porque não é mesmo. Existe um mundo maravilhoso preparado para nós. Basta que queiramos, basta que trabalhemos e basta que nós todos juntos façamos deste mundo, deste planeta Terra, um mundo melhor. Cuidemos de todos nós, uns aos outros, das nossas crianças que estão reencarnando neste planeta, crianças com uma inteligência muito grande, com uma rapidez de raciocínio muito grande, mas precisamos cuidar, podar para que elas cultivem o bem, para que elas não utilizem amanhã essa inteligência para o mal. Cuidemos do nosso planeta, dos rios, para que as nascentes sobrevivam. Cuidemos das nossas florestas, cuidemos dos nossos animais. Não causemos a perdição para nós mesmos, porque quando aqui retornarmos, iremos colher exatamente aquilo que plantamos aqui. Então vamos pensar em tudo que Jesus nos fala nesta noite. E que a verdade, ela esteja sempre conosco. Não deixemos que obscuremos novamente a verdade que Jesus quer nos mostrar. Que possamos refletir por essa bela mensagem de hoje do Evangelho. Que Jesus nos abençoe todos os dias. Que assim seja. Muito obrigada a todos.